Paz, boa noite. Mais uma quinta com Deus e mais um privilégio, que só o Senhor pode nos oferecer de ter essa liberdade de cultuar a Ele. Tantas pessoas hoje em dia estavam sofrendo perseguições, proibidas de falar da palavra de Deus. Nós temos essa liberdade, então nós temos que usá-la, porque esta é a vontade do Senhor. Eu fico muito grato mais uma vez por esta porta aberta, por esta casa, que o Senhor continue sendo o centro aqui desse lugar, sendo o centro das nossas vidas, e que tudo que a gente venha a pensar, fazer ou falar seja em conformidade com a palavra dele. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, livro de Romanos, no capítulo 15, verso 13. Romanos capítulo 15, verso 13. Diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Podem sentar. Hoje o Senhor falou comigo pela manhã sobre vida abundante. Quem é que quer ter vida abundante? E a gente sempre fica pensando sobre o que é ter vida abundante. E normalmente quando você pergunta para alguém sobre o que é ter vida abundante, quase que 100% das pessoas vão falar que vida abundante está diretamente ligado ao quê? Dinheiro, finanças, etc. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes você já ouviu isso? Ou quantas vezes você já tomou isso como uma verdade para a sua vida? Quantas igrejas têm isso como principal motivo de pregação? Quantas pessoas se embaralham todas na sua vida para ter essa vida abundante? Só que não é isso que Deus tem para mim, tem para você. Não é esta exclusivamente vida abundante, mas algo muito maior, algo muito melhor. Todos nós desejamos uma vida plena, uma vida feliz, uma vida de paz, de prosperidade. Não há ninguém que você pergunte e que vai dizer o contrário disso, porque nós aprendemos, nós crescemos com esta realidade. Eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha casa, eu preciso realizar alguns sonhos, estabelecer ali planos, ter algumas ambições na minha vida. Mas será que tudo isso faz parte do plano de Deus? Será que tudo isso está diretamente ligado a uma vida abundante? A vida abundante, ela vem de Deus e não das circunstâncias. Isso é algo muito crucial para que você já comece a compreender que não tem a ver com o que eu tenho, tem a ver com quem eu sou, quem nós somos em Deus. Quando a gente começa a compreender quem nós somos em Deus, a gente começa a ter uma certeza se a minha vida está sendo uma vida abundante ou não. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele diz isso. E eu preciso ter essa compreensão de que ele tem uma vida abundante para mim. Ele tem uma vida abundante para você também. E se você está aqui nessa noite, tenha certeza que ele fez questão de colocar você aqui para ouvir isso. Ele não mudou o seu trajeto, ele não colocou o seu coração para estar aqui nessa noite, simplesmente porque alguém lhe convidou, ou porque você já tinha um compromisso firmado conosco aqui nessa noite. Não. Tudo isso é acessório, é consequência de um grande convite que foi feito por ele. E de alguma forma aquilo ficou em seu coração e você deu lugar. Esse texto aqui, um versículo apenas, mas nós temos 5 perguntas para este versículo, e aqui mesmo nós temos as respostas. Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre isso. E a primeira pergunta é: de onde vem a vida abundante? E aí, logo na primeira parte do versículo diz que o Deus dá esperança. Aqui está, que Deus, a fonte de esperança. Então aqui tem a resposta. De onde é que vem a vida abundante? Vem de Deus.
aqui já deixa muito bem alicerçado que não vem o quê? Do meu trabalho somente. Não vem da minha família, não vem das minhas conquistas, vem de quem? Vem de Deus. A vida abundante não nasce de salários, de relacionamentos, de prazeres, de conquistas humanas, não. Não vem disso a vida abundante. Isso tudo é uma consequência de uma vida abundante que você tem, a partir do momento que você está alinhado com Ele. Isso é de fundamental importância, porque aqui Paulo fala, olha, que o Deus da esperança. E como vocês já leram vocês já estão compreendendo onde a gente quer chegar. Ela nasce de Deus da esperança, sabe por quê? Porque para ter vida abundância, você precisa aprender a esperar. Para ter vida abundância, você precisa aprender a confiar. Para ter vida em abundância, você precisa aprender a renunciar. Você precisa aprender a ter fé. De saber que você pode não ter muitos bens materiais, mas talvez você já tenha conquistado um bem maior através da graça, que é a nossa salvação. Quantas pessoas morrem e deixam bens aí e não têm certeza da sua salvação? Vale a pena você ter uma vida abundante aqui na terra, conquistar mundos e fundos, e quando morrer, o destino ser o inferno. Será que compensa? Será que vale a pena eu querer essa vida abundante distorcida? Essa vida abundante no qual eu vou apenas me deleitar aqui? Não, eu tenho que querer muito mais do que isso. Deus pode sim proporcionar a vida abundante aqui, eu ter coisas aqui na terra, claro. Eu creio que cada um aqui já viveu, já vive experiências nesse sentido, e é importante, é bênção isso, vem dele. Mas o que é mais importante do que isso? É saber onde é que está meu coração. É saber que mesmo que eu conquiste coisas, o meu coração não será alterado. A minha mente não será modificada pelas coisas que eu conquistei. Eu continuarei sendo a mesma pessoa, temente a Deus, fiel ao Senhor, que busca se desviar do mal, que busca cumprir a palavra dele, para que isso só o quê? Aumente na minha vida. Agora, se eu quiser inverter a ordem, não vai dar certo. Tudo que ele toca ganha vida, direção e propósito. Por isso que a vida abundante vem dele. Porque tudo que Deus faz é o quê? É bom. Tudo que Deus faz é bom. Eu não posso jamais esquecer disso. João 10, verso 10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou em algumas versões diz o quê? Aí diz como? Uma vida que satisfaz. Quantas vezes nós não estamos satisfeitos com o que nós temos? Eu já falei aqui sobre contentamento. A importância de estar contente com o que você tem. Independente se o que você tem hoje não seja aquilo que você sempre sonhou, mas talvez ainda não chegou aquilo que você sempre sonhou, porque hoje você não está contente. Hoje você não está satisfeito de forma plena. Então, de onde vem a vida abundante? Vem de Deus. Sempre que você estiver buscando uma vida abundante na terra, o começo está em Deus. O passo para viver de forma abundante na terra é viver de forma abundante com Deus. Então hoje talvez seja um dia no qual você precisa recalcular ali a sua rota. É necessário fazer isso. É necessário observar, parar e falar: o que é que eu estou buscando? Quais têm sido os meus alvos primordiais? O que é que realmente para mim aqui aquece meu coração? O que é que muda a minha forma de viver, de pensar? A abundância não vem da vida, vem de Cristo em nossas vidas. Quando eu tenho Cristo aqui, naturalmente, Ele vai me ensinar e Ele vai fazer com que eu viva de forma abundante. Salmos 23 diz o que? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou de nada tenho falta. O que é isso? É vida abundante. Não tem nada melhor do que você precisar de algo e aquilo está ao seu alcance. Você precisar de algo e Deus proporcionar aquilo para você. Às vezes nós precisamos de coisas básicas, mas também vão ter momentos que precisaremos de coisas lá em cima. Você fala: meu Deus, eu não consigo fazer isso. Mas quando eu determino que Ele é o meu pastor, que Ele estará comigo, alguma coisa é difícil para Ele? Me responda: não.
Nada é impossível para Deus. Tem coisas que aos meus olhos serão o quê? Impossíveis. Tem coisas que eu vou olhar, que eu vou planejar, que eu vou analisar e vou falar assim, eu não vou resolver isso. Mas quando eu paro e deixo de focar aqui em Felipe humano e começo a focar nele, sendo a vontade dele, aquilo vai acontecer. E a vida abundante que eu sempre quis e que eu sempre signifiquei de uma forma específica, quando eu começo a me conectar com ele, eu começo a compreender que não era bem isso. E que eu lutei tanto, eu me esforcei tanto, e ainda hoje eu não tenho satisfação. Eu busquei tantas coisas e sempre falta algo a mais. Sempre tem um vazio, sempre tem um pensamento disperso. Por quê? Porque a vida abundante não se resume a coisas. A vida abundante se resume a Ele. Se você tem Ele como o seu principal provedor, como o seu pastor, creia, você viverá de forma abundante. Então a primeira pergunta é essa: de onde vem? Vem de Deus. A segunda, em que consiste a vida abundante? O que é ter vida abundante? Aí o texto diz, volta lá por favor, Romanos 15, verso 13. Colocou? Pronto. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Você pode perguntar para qualquer pessoa se ela prefere ter dinheiro ou ter paz. Você acha que qual vai ser a resposta? Paz. Ou seja, o que consiste, segundo aqui está escrito nesse versículo, a vida abundante, alegria e paz. Para ser alegre e ter paz, precisa de dinheiro? Não. Pode ajudar um complemento? Claro. Ninguém aqui vai dizer que não. Mas isso aqui é uma condição indispensável? Não. Não. Jamais. Então, eu preciso ter essa certeza de que eu tendo alegria, que é essa força interior, que não é apenas um sorriso circunstancial, mas é uma felicidade o quê? Plena. Quando me pergunta se você é feliz, eu não tenho que pensar na minha atual circunstância. Não é um momento, é quem eu sou. Sim, eu sou feliz. Por quê? Porque eu tenho um Cristo na minha vida. Porque eu sou filho de Deus. Porque eu sou amado por Ele. Porque Ele é meu pastor e nada tem me faltado. Tem motivo melhor do que esse para ser feliz? Não tem. A felicidade não está nos relacionamentos, não está nas oportunidades, não está na condição financeira, no status social, não está nisso. Porque você conhecemos pessoas que vivem isso tudo. E você pergunta se é feliz, a resposta vai ser não. Não sou feliz. E fica tentando. A paz é esse descanso o quê? Interno. A paz de Deus, e nós sabemos, não é uma paz circunstancial também. Não é uma paz que está ligada a uma ausência de conflito, não. É uma paz mesmo em meio a conflitos. Ou seja, se eu quero ter uma vida abundante, Deus vai me conceder paz. Deus vai me conceder alegria. Então, se você hoje tem paz na sua vida, e se você tem essa felicidade, tem essa alegria que só Cristo pode te proporcionar, tenha certeza que sua vida hoje é uma vida abundante. É uma vida plena. Porque você tem saúde, você tem paz, você tem alegria. Você quer mais do que? Essa é a real. Só que a gente insiste em querer tantas coisas e esquecemos de querer o que mais importa, que é a presença dele em nossas vidas. Então que o nosso querer hoje, que o nosso conceito de vida abundante hoje seja transformado. Que você não fique pensando apenas em coisas, mas você pense nele. Pensa no seu coração. Pensa no que ele tem para lhe oferecer como pessoa. Filipenses 4:7 diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É essa paz que vai guardar o meu coração, o seu coração, onde? Nele. Nele. Pode estar zerado o banco, pode estar zerado o cartório de algo em seu nome, tudo zerado.
conta bloqueada, pode ser o que for, não importa. A paz de Deus, que excede o entendimento, precisa e vai guardar o seu coração. Agora onde? Em Cristo Jesus. Então em que consiste a vida abundante? Em paz, em alegria, é o que está aqui. Alegria é a marca da presença de Deus. E a paz é o selo da operação do Espírito Santo. Pessoas que são alegres, pessoas que vivem em paz, são pessoas cheias do Espírito Santo. Pode reparar. Todo mundo conhece, e a gente fala isso, principalmente aqui na Bahia, sobre o famoso atribulada. Quem não conhece uma atribulada? Ou uma atribulada? Que você olha e você só consegue enxergar ali coisas ruins. A pessoa no falar, no agir, tem um agir diferente. Aí você procura paz e você não acha. Você procura felicidade e você não encontra. Por quê? A ausência da fonte. A ausência do Deus da esperança. E aí, quando a pessoa está atribulada, acabou. Ela está em volta de tribulações. Está cercada, está inserida em um ambiente de tribulação, de turbulência, de conflito, de problema. Como é que consegue ser pleno assim? Não consegue. Por isso eu não posso apagar o Espírito Santo. A Bíblia ela fala sobre não se embriagar com vinho que gera contenda. Mas logo em seguida ela fala mais, enchei-vos do Espírito Santo. O que adianta você apenas cumprir a parte A e negligenciar a parte B? Não vale de nada. Outro texto diz, não apagueis o Espírito. Ou seja, se eu quero viver o fruto do Espírito Santo na minha vida, como estamos aqui estudando na EBD, e viver a paz, e viver a alegria, eu tenho que viver uma vida buscando honrar o Espírito Santo. Eu não posso apagar, eu não posso perder essa sensibilidade, esse discernimento. Ele é o nosso maior conselheiro. Só que muitas vezes preferimos ouvir o próximo, ouvir o outro, do que parar, dobrar os nossos joelhos, nos prostrarmos diante dele e falar, fala comigo. Porque o verso 6 de Filipenses 4 diz o que? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes com oração e súplica, apresente seus pedidos a Deus. E aí o 7 fala, e a paz de Deus. Ou seja, se eu quero viver paz na minha vida, eu tenho que falar com Ele. Eu tenho que orar. Eu tenho que apresentar a Ele. Então, segunda pergunta, em que consiste a vida abundante? Em alegria e paz. Tanto que o texto bíblico diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, se você vive o reino, você vive uma vida abundante. Não estou inventando roda aqui não, é Bíblia. Terceira pergunta, como obter a vida abundante? Essa é a pergunta de milhões. Quantas pessoas pagam mentorias aí caríssimas para poder ouvir alguém falar sobre vida abundante, sobre sucesso, prosperidade? Quantas pessoas? É só você ler a Bíblia. Aí diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele. Como é que você obtém vida abundante? Crendo nele. Ou seja, fé. Você precisa crer nele. Você precisa confiar nele. Não é sobre fazer mais, é sobre crer melhor. Quantas vezes nós queremos vida abundante fazendo mais? Mais. É uma coisa aqui, outra coisa ali, uma coisa ali. E aí quer que isso gira tudo e termina naquela frase nossa, tá uma correria arretada. Porque você está correndo, só que me diz o que é que eu não vou correr atrás das bênçãos. Elas vão me alcançar. Não, eu não preciso ir atrás dela não. Ela que tem a correria dela para me alcançar. Desde que eu esteja buscando fazer a vontade de Deus. A vida abundante não é conquistada por obras, status, mérito ou inteligência. Ela é recebida por fé. Eu preciso crer
que eu sou filho, você é filha amada, filho amado do Pai. É crer nisso. Agora, não é uma crença limitante, não é uma crença parcial, é totalidade. Ou você crê que você é abençoado, ou você não crê. Ou você crê que Deus vai conceder a você uma vida abundante, ou você não crê. Ou você sempre vai tentar do seu jeito. Sempre vai querer desenvolver algo de acordo com a sua estratégia. Não, ora e Ele vai te dar a estratégia. Ora, Ele vai mostrar o caminho. Ora e Ele vai falar, só que você confie. Tem dias que você vai orar e Ele não vai te responder nada. Você vai orar, vai pedir a Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, e Ele vai estar em silêncio. E esse silêncio vai ser uma forma dele falar com você. Uma forma de você aprender a esperar com paciência. A você confiar plenamente de que Ele tem tudo sob controle. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu nunca vou ter vida abundante se eu não coloco minha fé em ação. Nunca. Eu preciso dar um passo de fé e crer que Ele vai colocar o chão, sem temer. Eu não posso ter medo da minha atitude, desde que eu tenha a certeza que foi Ele quem mandou, porque se não foi Ele que mandou, aí sim eu fiquei com medo. Se você não tem certeza se esta é a vontade dEle, não faça. Espere ter a certeza. Agora, não deixe de ter fé, porque tem pessoas que só querem ter certeza quando vê tudo pronto. Não, o contrato já foi assinado, pronto, agora eu tenho fé, é fácil. Ter fé depois da ação humana ali, natural, é fácil. Agora, a fé que Deus quer que a gente tenha é uma fé ligada ao sobrenatural, é uma fé ligada ao invisível. Eu não estou vendo. Quantas vezes Jesus mandou a pessoa ir? A pessoa foi até Cristo e queria ali um milagre, e apresentou uma situação para ele, e ele falou: pronto, pode ir. E a pessoa foi. O que aconteceu? No meio do caminho, milagres. Chegou lá, aconteceu o quê? Não, há tempos atrás ela foi curada. Foi bem na hora que ele falou: pode ir. Ele falou com a filha de uma mulher que estava em casa, e a mulher se prostrou diante dele. Ele falou: não, eu não tenho. O que eu tenho não é para você. Não, Senhor, eu quero só as migalhas. Eu quero só o que cai da mesa, como os cachorrinhos. Vai. Hoje eu vejo a tua fé. É isso que Ele quer. Todos nós temos necessidades. Talvez hoje, se eu perguntar a você, e você for listar aqui as suas necessidades, talvez a gente passe de culto para vigília. Tanta coisa que nós temos. Queremos tantas coisas, precisamos de tantas coisas. Entenda que hoje você pode ter o que para você é suficiente. Alegria, paz, a graça, o amor perfeito, as misericórdias do Senhor. Você quer mais o quê? Tudo que vem além disso é presente dEle. É dEle. E Ele tem isso para você? Tem. A fé é a porta de entrada para a abundância que Deus tem. Se você quer ver uma vida abundante, a partir de hoje, coloque sua fé em ação. A partir de hoje, se alimente da palavra, para que você seja cada vez mais preenchido de fé, para que você vá para uma fé atrelada ao sobrenatural, sem ser fé humana limitada ao que eu toco, ao que eu pego, ao que eu coloco no pescoço, no brinco, na pulseira. Não, é fé nele. Eu não estou vendo, mas eu creio que Ele pode. Eu não sei quando, mas eu creio que Ele vai fazer. Eu não sei de onde é que vai ser, mas eu sei que a resposta final vem dEle. Não duvide, creia. Quarta pergunta: por que devemos possuir uma vida abundante? Aí o texto complementa dizendo, Romanos 15:13. Para que vocês transbordem de esperança. Para que vocês transbordem de esperança. A vida abundante não é
um fim em si mesma, ela tem um propósito. Que propósito é esse? Transbordar. Quando Deus te der uma vida abundante, e agora eu falo nesse conceito macro que nós temos acerca de uma prosperidade, algo nesse sentido, não é para você reter aquilo. É para que você o quê? Abençoe pessoas. Quanto mais você construir um coração abençoador, mais abençoado você será. Por isso que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Por isso que lá Paulo fala que Deus ama quem dá com alegria. Peça a Deus: Senhor, eu quero ter condições de ser canal de bênção na vida das pessoas. Eu quero ter vida abundante, não simplesmente para o meu próprio deleite, mas para que eu possa abençoar pessoas. Deus, Ele vê seu coração, Ele sabe onde é que você está. E eu tenho certeza que todos aqueles que já têm o coração assim, colhem frutos diários do Jeová Jireh, do Deus da provisão, do Deus que não deixa que nada falte, do Deus que cuida nos mínimos detalhes. Pode não sobrar nada, mas também não falta nada, porque esse é o Deus de cuidado, esse é o Deus que honra cada detalhe. Quem é cheio de Deus não guarda, derrama. E agora nós podemos sim trazer para um aspecto espiritual da coisa. Se você busca o Senhor, se você se enche da presença de Deus, não fique só no seu quarto, não fique só guardado, não faça só suas gravações, não. Vamos contagiar pessoas, vamos derramar nas pessoas aquela presença que nós recebemos. Aquilo que nós recebemos de Deus, não guarde só para você. Quem tem esperança viva contagia ambientes. Você olha aquela pessoa cheia de esperança, cheia de paz, de alegria, você quer estar perto dela. Agora, perto do atribulado, quem quer? Ninguém. Mas entenda que talvez Deus coloque atribulados na sua vida, sabe para quê? Para que você derrame graça. Lembra que eu falei semana passada? Não é sobre merecimento, é sobre necessidade. Tem pessoas que não merecem o meu gesto de gratidão, o meu gesto de amor, mas elas precisam daquilo, porque eu não mereço, vocês não merecem, mas Ele faz isso de forma excepcional, e eu preciso crer nisso. Quem vive o Evangelho se torna farol em terra escura, escuridão total. Mas quem já teve experiência de navegar, ou até mesmo você está aqui na orla, por exemplo, e você está ali sentindo Itapuã, e você olha lá em direção ao farol de Itapuã, tudo escuro, de repente passa uma luzinha, aí você espera de novo. Aquilo ali é o quê? É a referência. O farol, ele serve na navegação para dar referência de onde está ali a terra. Ou ele tem um porto, ou ele tem um local de atracar, mas é uma referência ali da costa. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Eu preciso ser farol. Eu preciso estar posicionado em um local de destaque. E eu não digo isso como uma forma de exaltação do homem. Não, mas de saber que Deus pode colocar você em locais de destaque, para que pessoas olhem para você e encontrem o quê? A luz. Encontre Ele. Então, onde você está plantado hoje, pergunte: Deus, eu estou aqui com qual propósito? A vida que eu tenho hoje, a abundância que o Senhor tem derramado na minha vida, é para quê? Só para guardar? E dizer que eu tenho uma reserva de emergência por 6 meses? Em dizer que eu posso acabar com tudo e estou bem? Lindo, massa. É importante demais isso. Mas não é só sobre isso. É sobre o que Deus quer fazer através da sua vida. Eu aprendi que eu tenho que andar com quem tem reserva espiritual, porque um dia vai me faltar, e eu preciso estar com alguém que possa suprir isso. Então eu tenho que andar com pessoas, eu tenho que estar rodeado de pessoas que em um momento meu de fragilidade espiritual, eu posso chegar e falar assim: ora por mim, eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda. Não é bom você precisar e ter alguém para falar: conte comigo, eu estou aqui.
Quantas vezes você pediu para alguém orar por você, aquela pessoa orou e você viu Deus agindo? Tem pessoas que vão procurar você para pedir oração, mas também vão ter momentos que você vai procurar alguém para pedir oração. E eu, como pastor, vejo isso de forma muito natural. Naturalmente, o Senhor, Ele usa momentos, circunstâncias, para que pessoas cheguem e peçam ajuda. Só que, naturalmente, eu não posso assumir tudo sozinho. Chega um momento que aqui também fica cheio, eu tenho o quê? Que derramar. Eu tenho que falar, olha, ora por mim também, porque eu estou recebendo muita carga. Então, ore pelo seu pastor. Vocês estão orando pelo seu pastor? Não responda, não. Pode ser oração a Deus, abençoa o pastor Felipe. Dá graça para ele, tem misericórdia, Senhor. Oração simples, mas é importante. Porque nós recebemos de Deus vida abundante para que a gente transborde, para que a gente tenha esperança. Essa esperança, eu já disse para vocês, ela morreu, mas o que? Ressuscitou. É Jesus. Essa é a melhor esperança que nós temos. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa sobre a razão da esperança que há em vocês. Isso aqui pega muito cristão. Muito cristão que na hora de uma pergunta, na hora de um momento ali crucial de falar do amor de Cristo, se treme todo. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa sobre a razão da esperança que há em vocês. Se perguntarem para você hoje qual é a razão da sua esperança, quem é a sua esperança, você hoje sabe falar de Cristo? Vou te dar uma dica importantíssima. Você não precisa decorar versículo, você não precisa decorar o texto de forma específica. Fale sobre o que Ele fez na sua vida. Jesus é a minha esperança, porque outrora eu era assim. Outrora meu pensamento era esse. Outrora minha família era desse jeito. Meus negócios eram assim. Minha conduta era essa. Mas do dia que eu tive um encontro com Ele, minha vida começou a mudar. Hoje eu estou buscando ser uma pessoa diferente. Essa é a razão da sua esperança. É Ele. É Ele. A vida abundante é um testemunho vivo. Tem que olhar para você e falar ali vai alguém que tem vida abundante. Você pode estar andando, você pode estar de metrô, de Uber, de ônibus, como numa Mercedes. Independente é quem você é, não o que você tem. Isso muda tudo. E a última pergunta que esse texto faz é: como podemos viver esta vida abundante? E ele finaliza dizendo: no poder do Espírito Santo. Como é que você pode viver uma vida abundante? No poder do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo. A vida abundante não é vivida na força humana, é vivida no poder do Espírito Santo, que faz o quê? Presta atenção, fortalece. Nós somos fortalecidos por Ele. Você pode estar no dia cansado, como talvez muitos aqui hoje estejam esgotados de uma rotina puxada hoje, mas eu tenho certeza que sairão daqui renovados, fortalecidos, porque não é o seu trabalho, não é sua rotina, não são seus pensamentos que têm capacidade de definir você, mas é o poder do Espírito Santo que atua na minha vida e na sua vida. Senhor, que o teu fruto repouse sobre minha vida, e você vai ser renovado. É esse poder que nos consola, nos direciona. É lindo você ver alguém sendo direcionado por Deus. A pessoa estava em dúvida, Deus fala, e ela avança, porque ouviu a voz de Deus, se alegrou, teve paz, foi obediente. O que aconteceu? Porta aberta. As portas, elas são abertas, e é muito importante. A nossa unção, digamos assim, ela tem capacidade de abrir portas, mas o nosso comportamento determina se elas ficarão abertas ou não. Às vezes você tem uma unção, você tem alguma coisa diferente, e Deus abre uma porta para você,
e aí você não vigia, e aí você não cuida, e aí você se comporta mal, o que vai acontecer? Você não permanece. Só que quem é que vai vencer? É quem permanecer. É quem permanecer. Quando eu permaneço, eu venço. É o Espírito Santo que nos purifica, nos renova e nos sustenta. Para finalizar, Isaías 40. Quero ler do 29 ao 31. Coloca aqui para mim, por favor. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deus te chama para uma vida abundante, uma vida que não vai ser o cansaço que vai paralisar você, não vai ser a rotina intensa que vai paralisar você, mas vai ser a paz, o renovo, a alegria que vai colocar você para avançar. Você vai falar: Senhor, hoje eu estou no limite, mas Senhor, me fortalece, porque Tu diz que fortalece o cansado. Até os jovens se cansam, tropeçam, mas os que esperam no Senhor têm suas forças o quê? Renovadas. Quem quer ter força renovada aqui? Amém? Espera em Deus, espera no Senhor. A vida abundante, ela não é um sonho distante, mas é uma realidade disponível hoje para você. Hoje é um dia importante na sua vida, um dia no qual você, creio eu, está tendo a compreensão muito mais aprimorada sobre o que é ter vida abundante. Talvez você se perguntasse mais cedo se você tem vida abundante, você falaria: não tem. Ainda preciso de algumas coisas para ter vida abundante. Tem coisas que eu quero comprar e não posso ainda. Mas hoje você entendeu que não é sobre poder de compra, é sobre o poder do Espírito Santo. É esse poder que é o melhor de todos. Porque se eu coloco esse poder atrelado a isso, Ele vai sim, porque Ele é um Pai amoroso, cuidadoso, me proporcionar presentes. Vai me dar sim algo que eu quero, e que Ele vê que não vai fazer com que eu me afaste dEle. Ele tem capacidade de fazer isso. A vida abundante, ela não nasce das circunstâncias, ela nasce da presença de Deus. É essa presença que está aqui em nosso meio, essa presença que não pode ficar aqui retida, mas ao você sair por aquela porta, tem que acompanhar você. Senhor, eu não quero me afastar da Tua presença. Senhor, eu entendi que para ter vida abundante eu preciso estar em Tua presença. Eu preciso, Deus, que o Senhor seja verdadeiramente o meu pastor, o Deus que cuida de tudo, o Deus que tem tudo sob controle. Então creia verdadeiramente que a partir de hoje você vai ter vida abundante. Não vai lhe faltar paz, não vai lhe faltar alegria, não vai lhe faltar renovo, não vai lhe faltar sustento. Por quê? Porque Ele estará presente na sua vida, cada vez mais presente na sua vida. Então o que você precisa hoje é falar com Ele: Pai, eu quero ser um filho que tem uma vida abundante, eu quero ser uma filha que tem vida abundante. Coloca isso no meu coração, muda hoje minha mentalidade, abre portas, Senhor, faz com que eu compreenda a Tua palavra. Se você quer isso nessa noite, você puder, se coloque de pé em nome de Jesus. Coloca a mão em seu coração. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado porque temos a certeza da Tua presença em nosso meio. Essa presença que nos constrange, que nos confronta, Deus, mas também que nos sustenta, que nos fortalece, nos renova, Deus. Muito obrigado, Senhor. Pai, nós queremos sim, Deus, tomar posse de uma vida abundante, de uma vida sem necessidades, Deus. Sim, queremos isso, mas queremos muito mais, Deus, uma abundância espiritual em nossas vidas. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Queremos, Deus, cada dia que passa, Deus, sermos convertidos pela Tua palavra, Senhor. Que tenhamos uma mudança de mentalidade, de conduta, que possamos ser transformados de dentro para fora, Senhor. Deus, que a nossa abundância esteja em uma vida de paz,
de alegria, de plenitude na tua palavra, Senhor. Senhor, fortalece a nossa fé. Acresce-nos, Pai, fé nessa noite, para que venhamos a compreender, Deus, que a vida abundante vem de Ti e não vem das circunstâncias, Senhor. Que possamos colocar isso em prática, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, podem sentar.